mas agora demonstrando a regra da cadeia, tá? Tá bom? Que diz o seguinte: sejam FG funções e P um número real. Se a função f ela é diferenciável em P e a função g é diferenciável em f de P, então a composição das duas é diferenciável em P com I, a derivada da G composta com F em P é a derivada da G em F de P vezes a derivada da F em P. Tá? Essa é a regra, essa fórmula, a proposição, tudo isso é conhecido como regra da cadeia. Tá? Porque é um processo encadeado. Vocês vão ver por que significa esse cadeia. Porque é um processo encadeado, essa derivada. Então, sejam FG funções e P o número real. Se é, tira, por favor, querido. O cara traz um travesseiro ou um cobertor, sei lá. E é vermelho. Se F é diferenciável, é um tapete, é? Se eu quiser botar aí, não, obrigado. E G é diferenciável em F de P, então com o sono que eu estou aqui, eu vou acabar me deitando nele. Então G composta com F é diferenciável em P e vale isso aqui. Então vamos à prova. A prova. Então você começa com a admissão das hipóteses, até para não repetir tudo. Admita as hipóteses. Então daí, como a F é diferenciável em P, P pertence ao domínio da F. Tá? Como a G é diferenciável em P, P pertence ao domínio da G. E além disso, né? E os limites, e são números reais, os limites. Que limites? Limite com x tendendo a P de f de x menos f de P sobre x menos P. Isso é a essência da f ser diferenciável em P. E preste atenção, a G é diferenciável em f de P, ou seja, existe, é número real, esse limite. Limite com U tendendo a f de P de G de U, sabe isso aqui? G de U menos G de f de P sobre U menos f de P. E você está atrás de, com isso, mostrar que existe... Olha o que eu estou atrás. Eu estou atrás de mostrar que existe esse limite. Limite com x tendendo a P de quem? De G composta com F aplicada em x menos G composta com F aplicada em P sobre x menos P. Eu posso aqui ter uma ideia maravilhosa e simplificar muito o cálculo desse limite e chegar na minha conclusão se eu observar o seguinte. Eu chego aqui e escrevo isso aqui como sendo o limite com x tendendo a P de
G de f de x é G de x. G composta com f aplicada em x, G de f de x. G composta com f aplicada em p é G de f de p. Aí eu aplico aqui, divido por f de x menos f de p, mas não tem f de x menos f de p, tem x menos p, mas não tem problema. Eu aplico isso aqui, eu multiplico por f de x menos f de p sobre x menos p. Aí você faz o x tender a p e você faz uma mudança de variável aqui. Você faz uma mudança de variável aqui, chama u de f de x. Aí fica o quê? G de u menos g de f de p sobre u menos f de p. E com x tendendo a p, o u tende a quem? A f de p, certo? Aí, quem é o limite disso aqui? É esse limite. Quem é o limite desse quociente aqui? De g de u menos g de f de p sobre u menos f de p, porque com x tendendo a p, u tende a f de p. Aí isso aqui seria a derivada da g em f de p, vezes o outro limite lá. Seria maravilhoso se isso fosse verdade sempre. Lembre que com x tendendo a p, o fato da f ser contínua em p, por que a f é contínua em p? Porque em p a f é diferenciável. Ou seja, o limite de f de x com x tendendo a p é f de p, mas isso não garante que f de x tende a f de p. Eu não sei se, porque f de x pode ser igual a f de p. Ou seja, eu posso ter zero aqui no denominador. Eu posso, em cada vizinhança aberta e estrita de p, conseguir um x tal que f de x menos f de p seja zero. Aí eu não posso fazer essa conta, não posso fazer essa mudança de variável. A mudança de variável, como eu expliquei aqui para vocês, ela só é possível se com x tendendo a p, f de x tende a f de p. Ou seja, se existe uma vizinhança aberta e estrita de p, tal que para todo x nessa vizinhança, f de x seja diferente de f de p. Se isso for possível, eu posso fazer isso, mas isso nem sempre é possível. Basta ver o caso da função constante. O limite da constante é a constante, mas a constante não tende a constante é a constante. Então, é um problema técnico aqui, isso não dá uma demonstração, porque eu tenho que demonstrar para qualquer função f, inclusive para as funções que, com x tendendo a p, f de x tenha limite f de p, mas não tenda a p. Tá certo? Então, há um problema. E eu contorno esse problema com a outra demonstração mais elaborada, para contornar isso. Simples também, mas isso aqui não funciona. Tá? Porque demonstrar para toda função f que seja diferenciável em p. E toda função g que seja diferenciável em f de p. A mudança de variável, como eu mencionei antes, só é possível em certas condições, tá? Se a função é contínua, beleza, mas se não é. Então veja aqui. Veja aqui, tá? Tá certo? No caso aí nem é possível porque está no denominador, né? O problema é que aparece no denominador, tá? Na continuidade não garante isso não, porque seria a continuidade da função quociente, não é o caso. Quem é contínua é a f, tá? Então eu falei uma besteira antes, está com. Mas eu faço o seguinte, ó. Seja, tá? Então, deixa eu ver se eu tenho. Então, daí, como P está no domínio da F, P está no domínio da G, P está no domínio da composta. Então, a primeira condição para a diferenciabilidade é satisfeita, mas isso é muito pouco. Isso é necessário, mas é muito pouco. A essência da diferenciação é o limite, seu número real. Tá? Então, eu faço o seguinte. Ó.
Eu vou construir uma função agora em uma demonstração construtiva. Seja H uma função que vai do domínio da G em R, dada por H de U igual a G de U menos G de F de P sobre U menos F de P, isso se U pertence ao domínio da G e U é diferente de F de P, tá? E vai ser igual a derivada da G em F de P, que existe, né? Porque a G é diferenciável em F de P, se U for igual a G de P. Se U for igual a G de P, tá aqui. A função está definida em todo o domínio da G, tá? A H, assim como a G, tá certo? Então, tem-se, primeira conclusão daí, é que a função H é contínua em F de P. Por quê? Porque quem é o limite com U tendendo a F de P de H de U? Isso aqui é vamos trocar. É que eu trouxe preto. Tá? Então, ó. Quem é? Isso é o limite com U tendendo a F de P de quem? Isso aqui, né? G de U menos G de F de P sobre U menos F de P. Mas esse limite existe. E quem é esse limite? É a derivada da G em F de P. Mas a derivada da G em F de P é a função H aplicada a F de P. Ou seja, a função H, ela é contínua em F de P. E assim, a função U igual a F de P, perdão. U igual a F de P. Obrigado. Tá? Exatamente. Obrigado. E assim, a função H composta com a F é contínua em P. Porque a H é contínua em... A função F é contínua em P. Por que ela é contínua em P? Porque em P ela é diferenciável. E como a H é contínua em P... Desculpe. Como a F é contínua em P e a H é contínua em F de P, a composição das duas é contínua em P. Diga. A G é diferenciável em F de P, certo? É. Então, ali na prova, eu deveria dizer que F de P pertence ao domínio G? F de P. Tá cheio de erro, né? Exatamente. P pertence ao domínio de F de P pertence ao domínio de G. Portanto, P pertence ao domínio da G composta com F. Obrigado. Tá? Exatamente. P está no domínio da F de P está no domínio da G, portanto, P pertence ao domínio da G composta com F. Bem, aí você cria essa função H, tá aqui. H composta com a F é contínua em P. Agora, observe o seguinte. Além disso, você tem a seguinte igualdade. G de U menos G de F de P é igual a quê? É igual a H de U vezes a derivada da G em F de P. E essa igualdade é qualquer que seja U pertencente a quem? Ao domínio de G menos o F de P, certo?
Não é verdade? Tá bom? Você tem isso e você tem outra coisa. Isso é verdade. Tá certo? Isso é verdade, ó. Essa igualdade aqui, né? Porque quem é H de U é isso aqui, qualquer que seja U pertencente ao domínio da G menos F de P. Perdão. O que é que eu escrevi? Está acontecendo alguma coisa comigo? Não é isso, não. Quem é H de U é G de U menos G de F de P sobre U menos F de P. Isso é igual a quê? A H de U. Qualquer que seja U pertencente a quem? A domínio de G menos F de P. Corrigir a besteira que eu escrevi. Tá certo? Isso aqui é verdade. Devagarzinho. E observe o seguinte. Essa igualdade que eu tenho, vou repeti-la aqui, vocês vão ver por que eu repito. Sobre U menos F de P, isso aqui é uma questão de lógica, tá? Igual a H de U, qualquer que seja U pertencente ao domínio da G menos F de P, implica o seguinte, implica que isso aqui é verdade por causa da construção da H, tá? Implica que G de U, olha a sutileza, ó, menos G de F de P é igual a quê? H de U vezes U menos F de P, certo? Qualquer que seja U aonde, hein? Qualquer que seja U aonde? Qualquer que seja U pertencente a quem? Ao domínio de G menos F de P. Mas isso aqui está verdade. Porque aqui nessa igualdade, eu não posso fazer o U igual a F de P, posso? Mas aqui eu posso. E se o U for igual a F de P, quanto é que está desse lado? E quanto é que está desse lado? Zero também. Então a igualdade vale qualquer que seja U no domínio da G. Ó. E quando eu escrevo isso, eu tenho outra implicação. A implicação é que, substituindo U por F de X, você terá G de F de X menos G de F de P. Isso é igual a H de F de X vezes F de X menos F de P. O que foi que eu fiz? Eu substituí U por F de X. E essa igualdade vale qualquer que seja X pertencente ao domínio de G composta com a F. Sabe por quê? Quando é que X está no domínio da G composta com a F? Quando X está no domínio da F e F de X está no domínio da G. Então, se F de X pertence ao domínio da G, essa igualdade vale. Entendido? E aí eu vou dividir os dois lados por X menos P. Então eu fico com isso aqui, que é G composta com F aplicada em X, menos isso aqui é quem? G composta com F aplicada em P, sobre X menos P. Isso é igual a H aplicada em F de X, que é H composta com F em X, vezes F de X menos F de P sobre X menos P. E isso vale qualquer que seja X pertencente ao domínio da G composta com a F, tirando quem? O P, porque eu não posso fazer X igual a P aqui. Mas isso é o suficiente para eu poder aplicar o limite, porque o limite, para eu aplicar o limite da função, eu só preciso ter os valores dessa função numa vizinhança aberta e estrita de P. O P não precisa de nada. O P não é levado em consideração no cálculo do limite, melhor dizendo,
o valor, o P, claro que é. Quem não é levado em consideração é o valor da função f em P, tá certo? Então eu aplico o limite, eu fico com quem? Agora eu aplico o limite do que eu quero, o limite com x